Hora do grande debate aqui no Expresso CNN. Eu lembro que o quadro é um grande sucesso na CNN americana e um novo modelo aqui no nosso país. Qual o nosso objetivo? O nosso objetivo sempre é apresentar temas relevantes, com visões diferentes sobre o mesmo assunto. Tudo para que você construa como a gente a sua opinião, a sua forma de pensar. Gente, na próxima quarta-feira, o governo de São Paulo vai anunciar como será a reabertura gradual da atividade econômica. As cidades do interior serão as primeiras a abrir parte do comércio, mas ainda com uma série de restrições. E esse é o tema do grande debate de hoje. Perguntas: já é hora de acabar com o isolamento horizontal no estado mais populoso do país? Como? Os nossos debatedores são Augusto de Arruda Botelho, advogado, especialista em direito penal. Boa noite, Augusto. Boa noite. E Caio Coppola, bacharel em direito e comentarista político. Boa noite, Caio. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, doutor Augusto. Boa noite, espectador da CNN. Hoje, as primeiras considerações são suas. Augusto. Vamos lá. Quais os critérios para se definir o momento de começar a flexibilizar o isolamento? O primeiro e mais óbvio deles é ouvir a ciência, ouvir especialistas, ouvir médicos. O segundo é ter a capacidade de monitorar os casos e monitorar a situação do sistema hospitalar. E, por último, verificar, se elas forem relevantes, as peculiaridades de cada região. O governo do estado de São Paulo vai apresentar, na quarta-feira, dia 22, um plano de ação. Plano esse que, pelas notícias já divulgadas na data de hoje, pretende uma abertura gradual da vida quase que normal do estado de São Paulo, seguindo uma série de diretrizes e protocolos. Do que já foi divulgado ontem, e obviamente nós poderemos analisar mais o acerto ou não dessa medida a partir de que ela for integralmente divulgada na quarta-feira, mas já está dito que é o seguinte, que mais testes serão feitos. Na verdade, o governo fala em testes em massa a partir do dia 15 de maio. Já há um número elevado de leitos de UTI sendo construídos e sendo aumentados na rede hospitalar do estado de São Paulo. O monitoramento dos casos e o monitoramento da aglomeração também vai continuar com uma medida do governo do estado de São Paulo. Então o governo tenta de alguma forma, e vamos ver qual é efetivamente a proposta que vai ser apresentada na quarta-feira, começar gradualmente abrindo e tentando voltar a uma mínima normalidade no estado de São Paulo. É basicamente o que fizeram os Estados Unidos com as recomendações que eu trouxe aqui ao longo da semana passada e da comunidade europeia também. A Fiesp, que é a Federação de Indústrias de São Paulo, esse final de semana publicou um texto bastante longo, são quase 80 páginas, justamente com algumas propostas de como deveria ser essa abertura gradual da atividade econômica, em fases muito semelhante à que os Estados Unidos propôs e com uma série de restrições e protocolos de higiene para essa abertura ser feita. O que eu sinto falta, e aqui é a minha preocupação, é a falta deste tipo de planejamento, que, na minha opinião, o que é mais importante para se determinar se a gente deve ou não flexibilizar o isolamento é o planejamento e dados. O que eu sinto falta é justamente do governo federal este planejamento em nível nacional. O presidente, quando fala em flexibilizar o isolamento, primeiro ele usa um termo que ele já usou várias vezes, que ele tem um decreto pronto para abrir a economia. Como se, com base numa simples canetada, ele conseguisse fazer isso de uma forma minimamente segura. Hoje, ele falou várias frases sobre esse tema e que eu vou retratar aqui. Primeiro, disse ele, espero que seja essa a última semana da quarentena. Baseado em que o presidente fala isso? Que estudo, que planejamento dá a segurança de dizer, quando o presidente fala numa entrevista, ainda em rede nacional, isso causa, obviamente, uma expectativa na população. Depois disse o presidente que alguns estados tiveram medidas excessivas. Que medidas foram essas? Que estados? Por que foram excessivas? Depois o presidente fala que aproximadamente 70% da população vai se infectar. São quase 140 milhões de pessoas. Ele fala isso baseado em quê? E por último, na verdade não por último, porque teve a fala do Coveiro, mas que aqui na verdade, em respeito às famílias que perderam vítimas, eu me recuso a falar a última frase do presidente, que foi a do Coveiro, mas ele disse e afirmou que pode ser que abra as escolas militares a partir da segunda-feira. Que critério é esse? Por que escolas militares? Então, o que eu sinto falta, outros estados estão se planejando para fazer uma necessária abertura para que a economia volte a funcionar, mas eu sinto falta desse planejamento no presidente da República.
Me parece que o governo federal é muito ruim de plano, mas é muito bom em jogar para a torcida. Caio, suas primeiras considerações? Bom, pois é, a flexibilização da quarentena aqui em São Paulo, a partir de 10 de maio, apesar de ser uma medida tardia bem-vinda, ela comprova a minha tese da semana passada. A tomada de decisão na pandemia ela é muito mais política do que científica, né? A não ser que o governador de São Paulo seja tão influente, mas tão influente, que ele tenha convencido o vírus a contaminar a população conforme o planejamento do seu gabinete, como apontou aqui o doutor Augusto, respeitando o lotado calendário de entrevistas e coletivas de imprensa do governador. O João Dória Júnior é hoje o principal líder político do isolamento horizontal, da radicalização da quarentena e da paralisação da economia. Esse discurso ele tem amplo apoio na mídia, no Congresso, no Supremo Tribunal Federal. Nós já discutimos aqui as duas possibilidades desse fenômeno de aglutinação de forças. Ou nós acreditamos que Centrão, esquerda, grande imprensa e o STF acordaram patriotas e unidos pelo bem do Brasil, ou a gente precisa ficar alerta para a politização da pandemia. Então, vamos fazer uma análise restrita à comunicação. Enquanto a presidência da República ventilava mensagens otimistas com foco na possibilidade da retomada da vida econômica, o governo de São Paulo veiculava mensagens pessimistas com foco na necessidade de paralisação da vida econômica. Como a gente está falando de políticos em ambos os polos, não vamos falar em realidade, mas em narrativas, no viés emocional. A narrativa do governador vibrava no medo, na frequência do pânico. A narrativa do presidente vibrava na esperança, na frequência da superação da adversidade. Ao lado do governador, toda a força das elites política, midiática e judicial do país. Essas elites, elas atuaram e atuam ainda como uma caixa de ressonância ao seu discurso mais alarmista e mais intervencionista. Por exemplo, a manifestação oficial do governador de São Paulo em 9 de abril. Ele disse o seguinte, abre aspas, se não elevarmos esse nível de pessoas cumprindo a quarentena, não apenas o governo do estado, como também a Prefeitura de São Paulo, tomarão medidas mais rígidas, que isso significa que pessoas não poderão apenas receber advertência, mas também multa e voz de prisão. Onde estava o STF, a imprensa, a esquerda e o Congresso Nacional para repudiar essa ameaça expressa aos direitos fundamentais? Outro exemplo, sexta-feira agora, o governador anunciou, prorrogamos a quarentena no estado de São Paulo até o dia 10 de maio. A medida é fundamental para salvar vidas. Mesmíssima coisa. Silêncio absoluto quanto ao fato de ser impossível antecipar o desenvolvimento da pandemia em mais de 3 semanas. Isso não é ciência, pessoal. Isso é um chute grosseiro. É uma decisão arbitrária que nivela um estado de 645 municípios e 46 milhões de habitantes como se todas as pessoas de todas as cidades fossem afetadas da mesma forma. Mas agora o governador tem um outro problema. Ele começou a perceber que a opinião pública, ao contrário do que retratou o Datafolha, está virando. Paulistas saíram das suas casas no final de semana, correndo risco, pedindo para voltar ao trabalho. As redes sociais, elas se mobilizaram contra o primeiro-ministro imaginário do Brasil com a hashtag Fora Maia. E o apoio popular ao governador está derretendo a olhos vistos. Por isso que ele retirou as ameaças de prisão e multa para quem precisasse ir às ruas. Por isso que ele anunciou a flexibilização do isolamento, ora só, apenas 3 dias depois de anunciar a prorrogação da quarentena até 10 de maio. E se vocês querem saber, eu vou dar um palpite aqui. Eu acho que em breve o governador vai antecipar essa flexibilização ou persuadir os prefeitos a fazerem esse trabalho sujo por ele. Porque a opinião popular influencia mais a política do que a ciência. Por sorte, dessa vez, a população insatisfeita tem sim embasamento científico, porque a paralisação da economia no atual modelo é insustentável e pode causar muito mais mortes que o vírus pelo empobrecimento do país e das famílias brasileiras. Então, fica aqui os meus parabéns ao cidadão que está se mobilizando pelas redes sociais. Está surtindo efeito. Augusto? Fica bastante claro, isso não é a primeira vez que acontece, que ao mesmo tempo que aqui no debate há uma crítica à politização e o tratamento ideológico à pandemia, ela é utilizada para criticar uma medida que parece ser muito acertada. O governador Dória se manifestou hoje dizendo que, primeiro, é um estudo de vários profissionais, médicos, empresários, economistas. É justo aquilo que o Caio vem pedindo há tanto tempo. Se ontem ou semana passada o governador Dória fez uma projeção e hoje ele diz que na quarta-feira apresentará uma nova projeção, é porque dados novos surgiram, hipóteses novas surgiram e um plano foi feito.
Isso se chama ciência, isso se chama planejamento. Eu não consigo entender aonde na ciência e aonde colabora para essa tentativa de se retomar a economia que nós tanto queremos afirmar numa entrevista na porta do Palácio hoje que aproximadamente 70% da população brasileira vai ser infectada. Ou que ainda na segunda-feira se planejam abrir as escolas militares. A tentativa do governo de retomar a economia, tentativa essa que é o que a população, parte da população, sai às ruas para pedir, mas a imensa maioria da população, é claro que quer uma volta à normalidade gradual, ela tem que ser feita com base num trabalho sério, num trabalho com base em dados. E é isso que o governo de São Paulo parece estar fazendo. A proposta não apareceu ainda. Na quarta-feira, dia 22, é que ela vai ser melhor explicada. Mas os pontos que já foram divulgados hoje, testes em massa, aumento no número de leitos e monitoramento dos casos, me parecem os mínimos. Não me parecem. Na verdade, Estados Unidos, Comunidade Europeia, Organização Mundial de Saúde, todos são uníssonos em dizer que esses são alguns dos critérios para a gente começar a flexibilizar. Então eu não entendo por que agora criticar. Veja bem, trazer para a disputa política e ideológica é justamente criticar uma medida que é justamente a medida que se vem pedindo até bem pouco tempo atrás. Dizer então que o governador Dória está fazendo isso por uma razão de confronto com o governo federal? O governo federal não consegue apresentar um plano concreto de ação. Hoje o presidente Bolsonaro afirmou em uma entrevista o seguinte, quando perguntado o que o ministro da Saúde planejava, qual era o plano do ministro da Saúde em relação à flexibilização do isolamento, respondeu o presidente, não sei, porque ele ainda está vendo os números. É isso que dá a mudar o ministro da Saúde no meio de uma batalha, no meio de uma guerra contra uma pandemia. Então, enquanto o governo de São Paulo e outros governos estão planejando uma saída para flexibilizar o isolamento, o governo federal ainda está pensando em olhar os números. Porque, obviamente, é natural, e aqui não há crítica nenhuma ao novo ministro da Saúde. Ele acabou de chegar lá. É óbvio que ele não tem condição de angariar e de verificar tudo o que está acontecendo. Mas esse é o preço que se paga por uma medida completamente desastrada do presidente da República de modificar o ministro da Saúde no meio de uma verdadeira guerra contra uma pandemia. Caio, algo a rebater? Sim. Bom, parece mesmo que o governador de São Paulo está planejando aí o combate à pandemia desde Araçatuba. Mas ele está muito longe de seguir as minhas críticas, doutor. Até porque a prova de que essa é uma decisão política é a manutenção do calendário. Então, o que ele fez, na verdade, foi falar em flexibilização, mas a partir de uma visão ortodoxa, né, que criou uma data imaginária a partir da qual isso vai ser feito. Foi o que a gente discutiu aqui. Ninguém tem essa capacidade de previsão epidemiológica que antecipa os eventos de uma pandemia tão dinâmica, nas suas palavras, né, para mais de 3 semanas. Essa é a crítica. Né? Eu falei que esses dados tinham que ser apurados diariamente. Aliás, eu acho que a coisa mais útil que o governo estadual poderia fazer era uma relação de hospitais e leitos disponíveis para as pessoas saberem. Né? A gente quer saber exatamente o status do nosso sistema de saúde. E é incrível quando você traz aqui para o espectador da CNN a informação de que, supostamente, a maioria das pessoas defende o isolamento horizontal neste momento, né, nos moldes que está proposto, né, e obviamente isso vem embasado, eu já vi você fazer isso com a pesquisa do Datafolha, né, que diz que 70% dos brasileiros, 68% que seja, mas quando os números reais, né, do próprio governo do estado de São Paulo sobre o êxito do isolamento horizontal mostram que menos de 50% das pessoas está respeitando. Então a gente percebe que essa pesquisa não vale de nada. Porque a pesquisa mais efetiva, né, feita com os dados móveis, né, de telefonia da população, mostram que existe aí um grande desacerto entre o que o Datafolha fala e o que de fato está acontecendo. Obviamente, se mais da metade das pessoas não está respeitando o isolamento, mais de metade das pessoas não deve concordar integralmente com essa medida. Outra coisa, sobre as ações do governo federal, isso é importante ser repisado aqui, né? O governo federal ele perdeu capacidade de ação na crise. Por quê? Ele perdeu a ação política por meio de decisão do STF, que disse, olha, essa legislação é concorrente e nós estamos privilegiando estados e municípios. Então, eu vou repisar isso para o espectador da CNN. Quem manda, né, ou quem pode te autorizar a voltar a trabalhar não é o presidente da República, é o seu governador e o seu prefeito.
O governo de São Paulo é muito sensível ao sentimento nas redes sociais, ao contrário do que ele prega nas coletivas de imprensa. Então, o que a gente provavelmente vai começar a ver são prefeitos no litoral e no interior de São Paulo flexibilizando essa quarentena, fazendo o trabalho na prática em nome do governador, que não pode retroceder porque ele foi longe demais com a radicalização da quarentena e as pessoas estão trancafiadas em casa, empobrecendo e estão muito insatisfeitas com essa situação. Mas o governo federal também perdeu capacidade de investimento. Por quê? Porque ele foi presa desse Congresso, vamos dizer assim, que tem uma sanha insaciável por orçamento público. E mais, está na iminência de um rombo fiscal gigantesco e de ter que pagar a conta da arrecadação tributária perdida por estados e municípios. Então, há muito pouco que o governo federal possa fazer, a não ser, na figura do presidente da República, influenciar como ele acha melhor o debate público. Não vai rebater, Augusto? Vocês estão tão polidos hoje? O que está acontecendo? Estamos em ritmo de feriado, né, doutor? É isso? Então, não tem rebate. Eu tenho só uma pergunta, então, um componente antes de passar para o próximo assunto. Independentemente do lado, seja lá o lado que tem a ver com os posicionamentos do governador João Dória ou com os posicionamentos e pronunciamentos do governo federal. Quando uma questão de tanta relevância tem tanto peso político, a importância em relação à saúde não fica em segundo plano? Infelizmente, sim. Eu imagino que o doutor vai concordar com a resposta. Claro, infelizmente, sim. É só a gente perceber, por exemplo, e foi uma cena muito triste de assistir esse final de semana na televisão, como também aqui em São Paulo houve, nos Estados Unidos houve uma série de manifestações para a reabertura da economia e você via claramente o tipo de manifestante. Eram homens, em sua imensa maioria, alguns deles portando armas, homens brancos e uma vasta demonstração de símbolos nazistas, né? Essa é a maior prova de como a gente chegou ao cúmulo de se politizar uma pandemia, né? Claramente, as manifestações americanas, elas foram tomadas de uma áurea da extrema-direita absolutamente radical que saiu nas ruas para pedir a volta do comércio e a volta da atividade econômica portando símbolos nazistas, né? Isso é o fim da picada no meio de uma pandemia, isso acontecer. Augusto, só mais um elemento, mas quando o governador do estado mais rico do país, mais relevante, com o maior número de mortos e de casos, diz na sexta-feira que a quarentena precisa ser prorrogada até o dia 10 de maio, 2 dias depois, muda completamente a perspectiva, isso é político? Ele não isso mudou, faz mal? Ele não mudou. O que ele disse é que ele vai apresentar um plano na quarta-feira para que... Isso ele falou, a entrevista dele, ele fala várias vezes, até o dia 10 é para manter exatamente da forma como está. Então não é que 2 dias atrás ele mudou completamente de ideia agora. O governador vai apresentar um plano na quarta-feira de uma abertura gradual a partir do interior, respeitando a quarentena até o dia 10. Então, na verdade, isso mostra que é um planejamento antecipado. Gente, aqui, deixa eu falar uma coisa, eu não morro de amores pelo governador João Dória, mas eu estou aqui apoiando e estou aqui dizendo que a medida dele é acertada, porque é uma medida claramente planejada. Então ele está fazendo uma perspectiva que o Caio disse que você não pode fazer uma perspectiva tão grande numa pandemia. Eu também acho que às vezes ele pode errar. E ele mesmo falou, e há uma frase dele, se os dados mostrarem alguma coisa diferente, nós vamos ter que adaptar esse programa de gradual abertura ao longo do tempo. Então, assim, não há como negar a postura extremamente cautelosa, cuidadosa do governador Dória em relação a essa abertura. Posso fazer um complemento, Mona Lisa? À vontade, o debate é de vocês, que fique bem claro. Eu só coloco aqui os elementos, os fatos, por favor. Muito obrigado. Não, então, já que a gente está falando de fatos, né, eu peguei uma aspas aqui muito interessante do vice-governador, o senhor Rodrigo Garcia, comentando, né, essa flexibilização. Ele usou o seguinte termo, abre aspas, isolamentos ou quarentenas heterogêneas. Né, o espectador assíduo da CNN Brasil vai lembrar que eu vim aqui já desde a semana passada, retrasada, falando o seguinte, não é científico tratar de forma homogênea situações distintas. E reitero o meu desafio, o meu palpite, na verdade, o meu exercício de futurologia. É muito provável que uma série de prefeitos vá gradualmente flexibilizando a quarentena nessa ideia de isolamento heterogêneo proposta aí pelo vice-governador, para que o governador não tenha que abandonar a narrativa a qual ele se agarrou com tanta força. E só fazendo uma consideração importante a respeito da fala do doutor Augusto, né, sobre o perfil dos manifestantes
que vão às ruas correndo risco pessoal, né, para pedir para voltarem a trabalhar dentro de protocolos de distanciamento social, é muito importante a gente não tirar a exceção pela regra. Eu não conheço nenhum nazista, nenhum neonazista, eu imagino que o doutor também não, e a gente fazer essa conexão entre pessoas que endossam esse tipo perverso, né, de sistema político e os manifestantes é muito ilegítimo e, de certa forma, né, coloca o doutor Augusto aí na mesma página do governador de São Paulo quando tuita absurdos desse tipo. Ele se referiu, né, no sábado, a milhares de manifestantes que pediam o seu impeachment, que pediam o afastamento do presidente da Câmara, o senhor Rodrigo Maia, e que pediam a flexibilização da quarentena da seguinte forma, abre aspas. A intervenção militar. Não, estou falando do sábado e do domingo aqui em São Paulo. Então, mas abre aspas. Intervenção militar e o AI-5. Só um momento, doutor, a gente vai debater esse tema, é o segundo tema. Não esquece dessa. Bom, deve ser uma minoria. Ele falou o seguinte: são manifestantes a favor do coronavírus em atos intencionais para sabotar o trabalho de profissionais da saúde. Isso denota um desprezo pelo eleitorado, pelo cidadão, que é patente, né? É aquele elitismo político que a gente sempre critica aqui, né? Você não aceita a crítica das ruas e aí você vai de forma ofensiva, com todo o aparato midiático e estatal, ofender a honra dessas pessoas, falando que elas defendem um vírus mortal, falando que elas estão sabotando o trabalho dos médicos. Quem sabota o trabalho dos médicos são justamente as autoridades públicas, que são incapazes de, com 45 dias, oferecer leitos suficientes, né, ainda mais numa cidade rica como São Paulo, para cuidar da pandemia. Essas são as pessoas que realmente têm responsabilidade, não os manifestantes. Algo a completar ou passamos para o segundo tema, debatedores? Só um dado que eu acho importante, até para passar uma imagem otimista para a população, já que a gente está sempre num tema meio triste aqui. Verdade. O número de leitos de UTI da rede pública estadual de São Paulo aumentou de 3.500 para 5.300. Tá? Então, eu acho um número relevante que eu acho importante que a gente saiba. Vamos então para o segundo tema. O presidente Bolsonaro participou, neste domingo, de protestos que pediram o fechamento do Congresso, do Supremo Tribunal Federal e também a intervenção militar. Hoje, o presidente baixou bastante o tom e defendeu o STF e o Congresso abertos. O presidente disse também que não falou nada contra qualquer outro poder. Nosso segundo tema de hoje, então, vai discutir se as falas do presidente podem, de alguma maneira, ameaçar a democracia brasileira. Seus primeiros argumentos, Caio? É um prazer, Mona Lisa. Bom, hoje no Brasil, a gente precisa mesmo ler as notícias com glossário, né? Para entender o real sentido dos termos empregados. Qualquer juízo que se faça sobre a imprensa, sobre o Congresso ou sobre o STF é classificado como um ataque. Por outro lado, qualquer juízo que essas instituições e seus representantes fazem contra a presidência da República ou contra o governo federal são críticas. Então percebam os dois pesos e duas medidas. Só depende de quem parte a opinião. Então, espectador, quando você lê ou ouvir, abre aspas, ataques ao Supremo, ataques ao Congresso, ataques à imprensa, sempre considere a hipótese de que sejam críticas legítimas. Então, feito esse breve esclarecimento, a gente pode estender o benefício da dúvida para a maioria dos manifestantes que estavam domingo na frente do quartel-general do Exército Brasileiro. Né? O que algumas manchetes noticiaram como um, abre aspas, ato pró-golpe militar, pode ser essencialmente uma manifestação de apoio às Forças Armadas e de repúdio à elite política e à corrupção nas instituições. Eu vi pelas imagens uma faixa pedindo explicitamente intervenção militar, mas isso é corriqueiro desde os atos pró-impeachment de 2016. Por isso a questão que se coloca é: nós podemos afirmar com certeza jornalística que a pauta do ato era promover um golpe militar? Nós podemos afirmar que essa era a vontade majoritária dos presentes? Eu, sinceramente, não tenho essa resposta e, por isso, eu sempre prefiro comentar sobre fatos e não sobre suposições. Então, vamos aos fatos. Né? Criticar a presença do presidente, prestigiando uma aglomeração em plena pandemia, isso é legítimo. Tá? Eu só não consegui entender a polêmica sobre as falas dele. E olha que eu li toda a transcrição do discurso.
Eu tive, na verdade, que recorrer à cobertura da imprensa mais militante para conseguir identificar os supostos pontos de controvérsia. E aí eu li frases como, abre aspas, agora é o povo no poder, abre aspas de novo, chega de velha política. Outra também, acabou a época de patifaria. Ora, isso é uma forma coloquial de falar que as coisas mudaram. Aliás, é um discurso clássico de político. É que a esquerda no Brasil sofre de amnésia seletiva e se esqueceu do Lula falando contra as elites que dominaram o Brasil por 500 anos, isso, claro, até ele chegar ao poder, instaurar uma cleptocracia e roubar mais do que todas as elites de antes. Outras frases, voltando aqui ao discurso do presidente, polêmicas, supostamente. Nós não queremos negociar nada. Nós queremos ação pelo Brasil. Ué, tá certo. Não é hora de barganha política, muito menos de chantagem orçamentária. É hora de resolver problemas, né? Só que a elite política não entendeu. E, finalmente, né, para frustração de quem, de repente, desejava um golpe, disse o presidente da República, abre aspas, contem com seu presidente para fazer tudo aquilo que for necessário para que nós possamos manter a nossa democracia e garantir aquilo que há de mais sagrado entre nós, a nossa liberdade. É até bonito. Depois ele emendou. Todos no Brasil têm que entender que estão submissos à vontade do povo brasileiro. Ele simplesmente reproduziu o teor do artigo 1º, parágrafo 1º da Constituição, parágrafo único da Constituição, que é todo poder emana do povo. Então, fica aqui o meu recado pessoal a esse jornalismo fúnebre que padece aí da síndrome da pior interpretação possível e está na torcida do quanto pior, melhor. Vocês precisam melhorar muito a capacidade de achar pelo em ovo, sob pena de vocês contribuírem para aumentar a popularidade do governo que vocês odeiam. Por favor, Augusto. Se eu fosse jornalista, eu sairia em defesa da imprensa. Como eu ainda não cheguei lá, eu vou me ater ao tema, que eu discordo integralmente dessa afirmação bastante dura do Caio. Primeira coisa, o direito de manifestação é uma previsão constitucional. Então, não é porque uma manifestação eu não concorde com ela, não concorde com a pauta, que ela não deve acontecer, não deve ser protegida e não deve ter todas as suas garantias. Esse é o primeiro ponto, tá? Para deixar bem claro. As manifestações que aconteceram por todo o país, e eu vou falar especificamente aqui de São Paulo e as de Brasília, que eu consegui acompanhar, elas respeitaram, sim, uma determinação das autoridades de saúde, porque aglomerações foram feitas, pessoas foram sem máscara, então esse ponto é pacífico. Tá? O direito de se manifestar, ok, fato concreto, as manifestações respeitaram determinações das autoridades de saúde. Mais ainda, especificamente aqui em São Paulo, desrespeitaram regras básicas de civilidade, porque aqui em São Paulo não são manifestações a pé, são carreatas, mais ou menos aproximadamente 1.500 carros, chutando que o carro estava cheio, umas 5.000 pessoas. Não é assim nenhuma manifestação tão grande. Mas manifestação essa que passou mais de 1 hora na Avenida Rebouças, aqui em São Paulo, e na Avenida Paulista, repletas de hospitais, fazendo um buzinaço. Então, aí que está um desrespeito completo aos doentes, não só os de Covid-19, mas todos os doentes que tiveram que passar mais de 1 hora com uma buzina no seu ouvido. Doutor, só um parênteses, eu concordo integralmente. Que bom. Nessa que parte. Bom. O presidente participar das manifestações, especificamente de Brasília, primeiro, ele incorre no mesmo erro da quebra desses protocolos de higiene. O presidente tossiu, sem máscara, do lado de seguranças. O presidente, dessa vez, não tocou a mão de ninguém, mas que ele descumpriu protocolos básicos de higiene, mais uma vez, ele descumpriu. E ele saudou, sim, manifestantes que estavam lá, muitos deles com faixas e fazendo palavras de ordem, sim, de intervenção militar, sim, de AI-5, como se pudéssemos voltar a alguma coisa semelhante. Diante da repercussão impressionantemente negativa, mais de 20 governadores assinaram uma carta, presidente de todas as casas, do Supremo, OAB, o Ministério Público Federal, movimentos que costumavam apoiar o presidente, como Vem Pra Rua e MBL, se manifestaram contra a participação do presidente nessas manifestações. Então, obviamente, houve um recuo dele. Houve um recuo claro na data de hoje. Recuo dele que, infelizmente, eu não vejo se retratar nos atos recentes do presidente. E aqui é a minha divergência em relação ao Caio de achar que ele fala isso porque ele realmente está interessado na população, na discussão e na crítica. Vamos ver. Primeiro, o presidente, na semana passada, afirmou que havia um dossiê, que ele tinha recebido informações, que até hoje ele não disse de quem, de que havia um dossiê de que pessoas estariam tramando um golpe contra ele. Uma afirmação extremamente dura que, no meio dessa loucura que a gente está vivendo, a gente acabou esquecendo. Ontem, depois de participar dessa manifestação, em que sim havia pedido de intervenção militar, o presidente posta nas suas redes sociais um vídeo do deputado Roberto Jefferson, que também falava de um suposto golpe contra um presidente.
Esse deputado Roberto Jefferson hoje, inclusive, posta um vídeo completamente antigo nas redes sociais com uma série de militares correndo na praia de Copacabana e dizendo o seguinte: esse povo não vai admitir o impeachment, vai jorrar sangue. Veja o contexto em que essas falas do presidente são colocadas. Não são falas, não são críticas isoladas do presidente no momento de angústia ou no momento legítimo de se criticar. São frases colocadas num momento extremamente delicado em que os poderes estão brigando, em que há, sim, a palavra golpe dita por vários interlocutores. Então nós precisamos pegar esse tipo de palavra e não acho aqui que é uma descontextualização da grande mídia ou extrema mídia, não sei, cada hora eu escuto uma palavra, não acho que é uma descontextualização. Há sim frases extremamente duras, dúbias, ditas num contexto extremamente grave de polarização. O que demonstra, coisa que eu já falei várias vezes durante o debate, um isolamento. De onde eu acho que vem isso? Que o presidente de fato quer dar um golpe em A, B, que tipo de golpe? Eu não acho que estamos neste momento ainda. Mas eu acho que isso demonstra, mais uma vez, o isolamento completo do presidente da República. Que faça com que ele tenha que recorrer, muitas vezes, à sua militância mais fiel. E essa militância mais fiel, que muitas vezes nega, sim, a ciência, Caio, manifestações esse final de semana disseram várias vezes que o coronavírus não existe. Há vários vídeos aí circulando. O coronavírus não existe, é uma invenção da ditadura comunista chinesa. Eu sou prova que existe. Há várias, exatamente. Há vários vídeos que negam a ciência. A militância nega a ciência, politiza cada vez mais uma pandemia. E o que eu chego à conclusão que é o seguinte: o presidente parece estar numa eterna campanha, antecipando um pleito presidencial, uma eleição que vai acontecer daqui a 2 anos. Eu volto a dizer, é o momento certo de falar essas frases, por mais que elas sejam, eu acho que elas não são, apenas críticas? Caio? Eu realmente enxergo a realidade de forma bem distinta, né? O doutor Augusto ele trouxe aí algumas observações intempestivas, né, do presidente da República, alguns atos aí eventuais aliados. Eu, particularmente, não tive oportunidade ainda de assistir ao vídeo de denúncia do Roberto Jefferson. Tenho muita curiosidade de assistir, mas é uma live longa. Não perca seu tempo. Não, vamos, se for tema do debate, eu assisto com certeza. Mas, enfim, Roberto Jefferson, só para refrescar a memória do espectador da CNN, foi aquele que denunciou, né, inicialmente o lado político do mensalão, né? Não se eximindo de culpa por isso, né? Eu vejo a realidade de forma distinta porque quando eu observo os atos das instituições, e vamos lembrar aqui que ações são infinitamente mais importantes do que falas, a gente vê que os atos autoritários são de outras instituições, de outros entes da federação. Por exemplo, governadores, né, prendendo cidadãos que vão às ruas, né? Lembrando que, pelo menos a julgar pela lei federal editada de combate à pandemia, essas pessoas, e pelo Código Penal, essas pessoas só poderiam ser detidas de alguma forma se houvesse suspeita de contaminação ou contaminação verificada, que não é o caso, obviamente, né? São abusos de autoridade. Outra coisa, a gente vê o STF, né, naquela decisão sobre competência concorrente, colocando decretos estaduais acima de legislação federal aprovada pelo Congresso Nacional, né, sendo que viola direitos e garantias fundamentais. Então, olha que loucura, né, o estado das coisas, o estado de anomia mesmo, né, por uma decisão política embasada por recomendações de uma entidade não vinculante, né, que é a Organização Mundial da Saúde, sobre a qual paira todo tipo de suspeita de politização. O Supremo Tribunal Federal acha que um decreto, portanto uma ação unilateral do chefe do Poder Executivo dos estados e prefeituras, suplanta uma lei aprovada pelo Congresso Nacional. É um tremendo absurdo. E outros atos autoritários que merecem destaque são de corporações com endosso da grande imprensa, corporações privadas, de plataformas de internet, de aplicativo, que começaram a censurar conteúdos. E aqui eu trago atenção para uma experiência pessoal. Eu comecei, doutor, a receber denúncias de seguidores das minhas redes sociais, especialmente do Instagram, que é @boletimcopola, Coppola com 2 P's e 2 L's, com o seguinte print, eu vou ler aqui para você: ação bloqueada. Essa ação foi bloqueada. Tente novamente mais tarde. Limitamos determinados conteúdos e ações para proteger nossa comunidade. Isso é censura. A pessoa não consegue me seguir, não consegue compartilhar meu vídeo, não consegue, às vezes, nem comentar. Então, esses são os verdadeiros atos autoritários e antidemocráticos, mas sobre eles
nenhum pio. Sobre o nosso assunto, né, principal, que são as manifestações de ontem, especificamente aquela com toda a repercussão que está acontecendo hoje, um elemento, já para começar com você, não foi citado, então eu coloco como informação, porque é de fato, a Procuradoria-Geral da República pediu ao STF investigação, né, então sobre esses atos antidemocráticos de ontem, incluindo aquele que o presidente Jair Bolsonaro participou. Caio. Não, só para deixar bem claro. Um minuto para cada, por favor. Ótimo. Para deixar bem claro, eu sou contra intervenção militar, né? Não há nem que se falar em golpe militar. Imagina, eu sou um democrata, eu sou um republicano. Mas também, né, nesse espírito de garantir a liberdade de expressão, a gente tem também que considerar que há pessoas legitimamente falando na invocação do artigo 142 da Constituição, que diz o seguinte: as Forças Armadas são instituições nacionais, permanentes e regulares, sob a autoridade suprema do Presidente da República e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Portanto, existe uma diferença gigantesca de você instar militares a promover um coup d'etat, um golpe de Estado, e você, legitimamente, defender a aplicação de um inciso, de um dispositivo constitucional, embora eu ache que não é o caso. Augusto, por favor. A gente vai ter um problema que a gente vai ficar sempre concordando nesse tema, porque se você é um democrata republicano, eu sou um advogado criminalista há 20 anos e tenho a minha vida pautada pela defesa dos direitos e garantias fundamentais e acho sempre que o direito penal deve ser a última intervenção do Estado. Por outro lado, eu não posso cercear, de forma alguma, o direito legítimo da Procuradoria-Geral da República de instaurar inquéritos policiais, entendendo que haja aí a prática de algum crime. Me preocupava, e agora eu estou um pouco, vamos dizer assim, um pouco mais tranquilo, parecia uma certa inércia do Procurador-Geral da República diante de uma série de fatos graves. Eu não vi uma manifestação dura dele. Eu acho que essa primeira manifestação... E lembra, é instaurando um inquérito policial, é iniciando uma investigação ao Supremo. Exatamente. Eu acho ela relativamente dentro dos limites necessários, obviamente, respeitados os direitos e garantias fundamentais de quem vir a ser investigado, uma medida saudável. Agora sim, então, os argumentos finais. Começo com você, Caio, por favor. Só complementando a minha fala anterior, né, sobre a invocação do artigo 142 da Constituição, que obviamente está protegida, né, pelo direito de liberdade de expressão dos manifestantes, tem uma lei complementar também, que é a Lei 97 e 99, que dispõe justamente sobre a organização e o emprego das Forças Armadas. E o artigo 15 é explícito, ele diz o seguinte: o emprego das Forças Armadas na defesa da pátria e na garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem, é de responsabilidade do presidente da República. Então, assim, até alguns atos que nós aqui, vamos dizer assim, no mainstream, geralmente taxamos como extremos e tal, estão previstos na Constituição. Para essas pessoas que estão com medo, fica aqui a fala do Jair Bolsonaro, né, hoje. Esquece essa conversa de fechar. Aqui é democracia, aqui é respeito à Constituição, aqui é a minha casa, a tua casa. Então eu peço que, por favor, não se fale nisso, não se fale em fechar Congresso, em fechar STF. E ele diz o seguinte: aqui é uma provocação: Supremo aberto, transparente, Congresso aberto, transparente. Eles estão abertos, mas não são transparentes. Augusto, por favor. Eu vou fazer minha fala final com outro tema diferente do Caio, porque eu acho que é papel da gente aqui, de todo comunicador, tentar trazer também uma informação boa, um sopro de esperança. Nós temos dados ruins, principalmente do Ceará e do estado do Amazonas, já com superlotação em hospitais, com a rede hospitalar já quase chegando na sua totalidade de leitos e os casos só aumentando. Há também notícias bastante tristes de enterros em forma absolutamente numerosa, com vítimas muitas vezes sem a causa-mortes detectada, mas sim com problemas respiratórios que muito provavelmente foram infectados de Covid. Então, há uma série de notícias tristes. Mas, por outro lado, eu tenho percebido que alguns estados, apesar do crescimento do número de casos, apesar do crescimento do número de mortos, nós estamos, de certa forma, conseguindo conter o avanço muito exponencial dessa pandemia. O estado de São Paulo é um caso desse. Com o que foi feito já e com o que se planeja muito provavelmente fazer, é um caso de relativo sucesso, apesar do
enorme número de pessoas infectadas, enorme número de mortos, mas eu acho que a gente... E aqui é aquela coisa, às vezes a gente fala, não consegue perceber os benefícios do isolamento, porque a situação não está ficando tão grave. É justamente porque a gente está se isolando que a situação não está ficando tão grave. Então eu queria deixar aí um pedido de paciência para todo mundo. Há planejamento sendo feito para a gente poder flexibilizar esse isolamento e começar a tentar levar uma vida minimamente normal daqui a um certo tempo. Aguentem firme, fiquem em casa que isso vai passar. Obrigada, debatedores. Boa noite a vocês. Boa noite.